Meio-dia mais 18 minutos, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hora das notícias do Legislativo, porque a primeira parte da reunião ordinária de número 51 foi dedicada à importância do Conselho Tutelar e também sobre o processo eleitoral que acontece no dia 1º de outubro. Por iniciativa do vereador Cecílio Santos, a primeira parte da reunião ordinária de número 51 recebeu a Arlete Ferreira, coordenadora do Centro de Assistência Social Copiosa Redenção, que fica no Parque Itajaí, e abordou a função do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele deve ser acionado sempre que as pessoas, famílias, tiverem alguma dificuldade em acessar os direitos das crianças em questão da saúde, da educação, e até mesmo quando qualquer ofensor, violar os direitos das crianças, e até mesmo o Estado, As eleições dos membros do Conselho Tutelar acontecem no domingo, dia 1º de outubro, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Todos os membros do Conselho, eles são escolhidos a cada 4 anos, através do voto direto pela população. Então, ele permite e amplia a participação democrática e dá a toda a sociedade o direito de escolher pessoas que sejam comprometidas e encarregadas de ajudar a proteger as nossas crianças e os adolescentes. Clébia Alves, presidente da Comissão Eleitoral da Escolha dos Conselheiros, explicou o processo. Em Campinas, assim como em todos os municípios, é o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, hoje presidido pela Angélica, a presidente, é quem realiza o processo de escolha, conforme a legislação determina. E esse processo de escolha ele é feito através de uma comissão temporária, que a gente chama de comissão eleitoral, composto de forma paritária por representantes da sociedade civil e do poder público, na qual eu estou representando o poder público, e tem o dever, tem ali como incumbência organizar todo o processo de escolhas conforme a lei do município determina. Consultora em Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, Sônia Bonfante é referência no trabalho e diz que a situação é preocupante. A violação de direitos está presente em quaisquer municípios. Eu faço município de 4.000 habitantes e faço município de 600.000 habitantes. É tudo igual às violações. O que muda é o cenário da rede de proteção. Porque tem cidade que nós não temos uma composição de acordo com as demandas que existem de criança e adolescente. Como eu faço supervisão de conselho tutelar aqui da região, eu vou lhes dizer que está cada vez mais violenta as situações dentro do seio da família. Por fim, o vereador Cecílio Santos diz que o Legislativo Campineiro abriu esse espaço necessário para a população se informar sobre as funções do órgão e também sobre o processo eleitoral. Então a Câmara abre essa discussão para que a população possa se engajar, possa participar, ter as informações que são necessárias e votar no dia 1º de outubro. E lembrando que teve informação importante, nessa primeira parte, como a criação do 6º Conselho Tutelar, com 30 cargos titulares, mais 30 suplentes. A eleição vai acontecer com urnas eletrônicas, mais pontos de votação e 800 mil pessoas aptas na cidade de Campinas. É algo que precisa ser divulgado, Com certeza, até porque tem uma novidade que é as urnas eletrônicas. Espera-se que com isso possa o processo ser mais rápido do que os anteriores, mas há necessidade de que as pessoas observem em qual escola ele está apto a exercer esse direito de cidadania, exercer o seu direito de voto. O vereador Marcelo Silva protocola projeto de lei que autoriza a Prefeitura a instituir o programa de leitura no bairro. A proposta tem como objetivo o estímulo à leitura e à imaginação das crianças. O vereador Marcelo Silva protocolou o projeto de lei 183 de 2023, que autoriza a Prefeitura a instituir o programa de leitura no bairro em várias regiões da cidade.
A gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país que lê muito pouco, né? A média são 12 livros por ano. E a gente sabe que nós, né, mais velhos, pais, somos exemplos para as crianças. Então, a gente trazer, né, esse programa para as praças, a gente estimula a leitura, a gente estimula as pessoas a fazerem a doação dos livros. De acordo com o projeto, o programa será dirigido aos estudantes da Rede Municipal de Ensino que estejam cursando do 1º ao 9º ano e terá como objetivo complementar as atividades curriculares. Ainda segundo a norma, o programa deverá ter caráter itinerante e rotativo, em roteiro a ser organizado conforme a abrangência das delegacias regionais de ensino. A prioridade deverá ser para as áreas mais carentes do município, sendo o acervo posteriormente doado à comunidade para acesso permanente nas bibliotecas das escolas abrangidas pelo programa. Criar um ambiente saudável, né, de leitura, de troca de experiências, através, por exemplo, de um espaço, né, onde será colocado os livros, de um armário, onde a própria população vai ajudar a coordenar essa distribuição, essa leitura dos livros. O vereador explica os próximos passos para que a proposta possa virar lei. Agora a gente vai fazer a tramitação aqui do projeto na casa, tem que passar por algumas comissões, mas a ideia é que haja celeridade nesse processo, né, porque é um projeto bonito, é um projeto que vai estimular a leitura e vai estimular as crianças a saírem das telas, né, dos iPhones, dos aparelhos celulares, dos videogames e introduzirem mais os livros na vida de vocês. Projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga institui em Campinas o selo Empresa Sustentável, que confere um reconhecimento aos empreendimentos que fazem a compensação das emissões de gás carbônico. A proposta é incentivar a sustentabilidade e preservar áreas verdes e também outras áreas aqui do nosso município. O vereador Eduardo Magoga protocolou o projeto de lei número 214 de 2023, que institui no município o selo Empresa Sustentável. O selo é uma forma de reconhecer as empresas que realizam a compensação das emissões de CO2, o dióxido de carbono. Então, este selo Empresa Sustentável pode trazer recursos para ser investido nessas áreas. É muito importante dizer que hoje toda empresa praticamente acaba poluindo um pouco o meio ambiente de uma certa forma. E esse selo vai ajudar na compensação desses ambientes na cidade de Campinas. O principal objetivo do projeto é incentivar as práticas sustentáveis e também a preservação de áreas verdes da cidade, como esse parque aqui, que abriga diversas espécies da flora brasileira. De acordo com o projeto, para obter o selo, as empresas deverão comprovar a compensação, redução ou mitigação de emissões de CO2 por meio de programas certificados e registrados por agências reconhecidas nacional ou internacionalmente. A comprovação deverá ser feita por aquisição de créditos de carbono do Tesouro Verde Municipal, estadual ou federal e pela recuperação de ecossistemas degradados. Nesse caso, poderá ser feita a recuperação de mata ciliar, plantio de árvores, regeneração ou manutenção de reservas legais em propriedades públicas e privadas, regeneração ou manutenção de APPs, que são as áreas de preservação permanente, em propriedades públicas e privadas. Elas precisam de participar desse programa através do selo ouro, selo prata e o selo bronze. E cada selo, ela passa a ter uma obrigação dentro do projeto, atendendo de 1 a 2 itens do projeto. Segundo o vereador, o selo terá validade por 1 ano e poderá ser renovado após nova comprovação da compensação de emissões de CO2. Ao todo, serão 3 graduações: selo Empresa Sustentável Ouro, selo Empresa Sustentável Prata e selo Empresa Sustentável Bronze, com requisitos específicos para cada categoria. As empresas terão direito a utilizar o selo em suas publicidades e demais meios de divulgação.
E toda empresa ela tem que renovar esse selo. Então o que ela pode fazer? Ela pode comprar créditos do Tesouro Verde, que hoje são negociados no mercado, e através desses créditos e atendendo mais o segundo item do parágrafo 3º do capítulo 3º também, ela pode renovar esse selo bronze, prata ou selo ouro. O vereador Hermínio Monteiro entregou uma moção de apelo ao ministro Márcio França, que é de Portos e Aeroportos, solicitando uma sala multissetorial para pessoas neurodivergentes no aeroporto de Viracopos. De Aeroportos, Márcio França esteve em Campinas para a realização do evento Futuro de Viracopos. Na oportunidade, o vereador Hermínio Monteiro entregou a moção de apelo 120 de 2023 ao ministro, solicitando a implantação de salas multissensoriais no Aeroporto Internacional de Viracopos. E Campinas tem suporte para ter também uma sala multissensorial, até porque o aeroporto de Viracopos ele é um aeroporto internacional. O parlamentar considera fundamental a sala multissensorial para oferecer um ambiente acolhedor, seguro e confortável para neurodivergentes, enquanto aguardam seus voos nos terminais de embarque. Até porque a gente sabe que as pessoas com TEA é necessário ter uma sala especial, uma sala que faça esse atendimento preferencial para as pessoas com TEA. E outros que precisam ter essa sensibilidade, né, de atendimento, e eu tenho certeza que Campinas já suporta, tem que ter, e através desse ofício e essa moção, junto ao ministro Márcio França, tenho certeza que Campinas vai poder ser atendida, com certeza, até porque Campinas é uma cidade maior que muitas capitais, e já está na hora de ser e ter esse olhar clínico para esse atendimento, principalmente com as pessoas com TEA. Meio-dia mais 30 minutos, agora a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Jair da Farmácia fez uma indicação pedindo uma mudança na nomenclatura da Guarda Municipal de Campinas para a Polícia Municipal de Campinas. O vereador Jair da Farmácia protocolou a indicação 779 de 2023 ao Executivo, requisitando a alteração do nome da Guarda Municipal de Campinas para a Polícia Municipal. A indicação é uma ferramenta legal por meio da qual os vereadores encaminham para a Prefeitura demandas necessárias para atender necessidades dos bairros de Campinas e da cidade como um todo. Jair da Farmácia explica a justificativa da indicação. Então, esse pedido, esse projeto meu foi para mudar a nomenclatura, porque os guardas municipais têm a mesma autonomia da Polícia Militar. O parlamentar acredita que é uma profissão de risco e o ideal seria a mudança da nomenclatura, como várias cidades já fizeram. E isso tem que acrescentar mais, porque eles vão ter mais força, mais resistência para a população. A Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, realizou no dia 2 a última aula das oficinas formativas de acesso às leis de incentivo fiscal para a cultura. Foram 32 horas de capacitação distribuídas em 14 encontros presenciais e também online, reunindo um público diversificado. O encerramento do curso contou com a participação do presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini. A Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, promoveu o encerramento das oficinas formativas de acesso às leis de incentivo fiscal para a cultura na manhã do último sábado. A aula final da capacitação foi realizada no plenarinho e contou com a presença do presidente da Casa de Leis, o vereador Luiz Rossini, que comemorou o êxito da proposta. Eu conversando já com vários deles, foi fantástico. Eu vejo que esse curso acabou criando uma ferramenta que vai ajudar muito, inclusive na difusão da produção cultural no nosso município. As oficinas abordaram os principais fundamentos para a formação de projetos culturais e para a inscrição na Lei Federal de Incentivo à Cultura, no PROAC ICMS,
que é o programa de fomento da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e também em outros programas de incentivo. O objetivo foi capacitar os participantes para que se relacionem de forma independente com as leis e os programas de incentivo fiscal à cultura. Eles trabalharam as leis em si, né, o conhecimento da legislação, depois a estruturação de um projeto, como divulgar esse projeto, como chegar nos parceiros, como arrecadar esses fundos, a prestação de contas, como reverter isso para a sua vida pessoal, para o município, para o país. A Larissa foi uma das professoras que aplicou o conteúdo. Ela é sócia e diretora do Cultura e Mercado, site referência na discussão do setor cultural brasileiro. A gente pode trazer casos de projetos que estão acontecendo, ou que aconteceram, ou que vão acontecer. Então, acho que uma parte muito importante é saber que tem uma rede muito grande de agentes culturais, trabalhadores da cultura, produtores, que estão aí fazendo, né? Estão no gerúndio fazendo. Então, acho que é uma sensação de não estamos sozinhas, né? E sozinhos, e também de que tem um trabalho a ser feito e tem ferramentas que podem auxiliar durante todo esse processo. Foram 32 horas de capacitação, distribuídas em 14 encontros presenciais e também online, reunindo um público bem diversificado, com representantes de organizações civis e lideranças comunitárias atuantes na área cultural de Campinas. Ao todo, 35 alunos finalizaram o curso. O Cleiton foi um deles. Ele é estudante de música na Unicamp e ficou sabendo da capacitação pela própria universidade. E quis participar porque é uma coisa muito relevante para a gente, que a gente não tem muito contato, né? Mesmo dentro da faculdade de música, isso é o que faz a gente entrar no mercado mesmo, né? Eu gostei muito do curso, inclusive se tiver de novo, eu gostaria de me inscrever de novo, né? Agora, durante o curso, estava me inscrevendo em algumas coisas também, já usei as coisas que eu aprendi, né? E já revisando projetos que a gente passou, já vi algumas coisas que poderiam ser melhores, então eu acho muito bom mesmo. Já a Sonelise descobriu o curso por uma indicação. A autora de livros didáticos e escritora disse que ficou surpreendida com a metodologia de ensino. Um grande amigo me avisou, olha, isso aqui parece ter sua cara. E, de repente, no site eu descobri que a Escola do Legislativo tem ofertas de cursos incríveis. Para a diretora acadêmica, a meta foi atingida com sucesso. Inclusive, ela ficou surpresa com a procura pela oficina. A gente trabalhou com lista de espera, o interesse foi muito grande de acadêmicos, de pessoas já ligadas a essa área. Tanto que a gente pretende, em 2024, oferecer novamente à população esse curso. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente cumpre um papel de aproximar a Câmara da sociedade, de um segmento específico, mostra que o Poder Legislativo contribui com o desenvolvimento da sociedade, fornecendo elementos para isso, e certamente vai ficar como uma referência. É muito legal, eu como presidente só fico feliz de saber que a gente tem uma Elecamp como a nossa, que está cumprindo esse papel maravilhoso. A Câmara Municipal realizou o primeiro seminário Orfandade e Direitos em Campinas. O evento reuniu especialistas do Brasil e do exterior, organizações da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e Judiciário em um debate para mobilizar o Poder Legislativo Municipal na construção de uma política universal de proteção às crianças e adolescentes em orfandade. Por iniciativa da vereadora Débora Palermo e do vereador Paulo Búfalo, a Câmara de Campinas sediou na segunda-feira o primeiro Seminário Nacional sobre Orfandade e Direitos, organizado pela Coalizão Nacional da Orfandade. O encontro foi realizado no plenário da Casa de Leis. Campinas foi escolhido para esse primeiro seminário por ser a única cidade no Brasil que tem 2 leis de minha autoria, que protegem as crianças e adolescentes em situação de orfandade. A Lei nº 16.200, de 2022, sobre orfandade causada pela Covid-19, e a Lei nº 16.349, também de 2022, sobre orfandade causada pelos crimes de feminicídio, são de autoria da vereadora.
Durante o dia todo, especialistas do Brasil e da Universidade de Oxford, organizações da sociedade civil, representantes do Poder Executivo, Judiciário e o Legislativo debateram o tema. O seminário teve como objetivo mobilizar o Poder Legislativo Municipal para se aprofundar ética e politicamente na questão da orfandade e, assim, construir uma política universal de proteção às crianças e adolescentes nessa situação. São diversas as causas que podem levar uma criança ou adolescente à situação de orfandade, um problema que já existia e foi potencializado pela crise sanitária da Covid-19. Trazendo e pensando a política pública de atendimento à orfandade a partir dessas duas situações extremas que nós temos nesse momento da conjuntura do país, uma que foi ainda a própria pandemia da Covid, mas os reflexos dela que permanecem, e também a questão do aumento dos feminicídios por todo o país. O Ministério Público de Campinas foi pioneiro na identificação de crianças em situação de orfandade pela Covid-19. O procedimento aberto pela Promotoria da Infância identificou 458 menores de 18 anos nessa situação no município. Eu instaurei um procedimento na promotoria porque eu falei, bom, o que está acontecendo em Campinas? Como é que está a situação dessas crianças em Campinas? Porque aqui a gente tinha um número expressivo de mortos, inclusive também por conta de Campinas ser um polo médico importante. E agora, como eu disse, o que a gente está fazendo tratativas agora é para a questão da saúde mental, um acompanhamento efetivo de saúde mental, não só para a criança, né, mas também para a família, porque a família toda sofreu. Né? Não é só a criança que perdeu o pai e a mãe, as pessoas perderam as irmãs, perderam o irmão, perderam a mãe, o avô. Né? Os participantes se dividiram em 2 mesas de debate, além da mesa de abertura. A primeira mesa abordou a orfandade como desproteção social e a segunda trouxe para debate as ações e proteções municipais às crianças e adolescentes em orfandade. Orfandade é uma desproteção e eu tenho certeza que todos os assuntos que foram discutidos aqui, todas as propostas que tivermos aqui são importantes, iremos nos esforçar, trabalhar em conjunto para que elas sejam aplicadas. O encontro, que também reuniu membros da Delegacia da Infância e Juventude e ativistas que lutam pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes no país, serviu ainda para fortalecer o comitê local. Uma lei aqui em Campinas, de minha autoria, a lei que dispõe sobre as reuniões intersetoriais da Rede de Atendimento e Proteção à Criança e Adolescente do município de Campinas. É uma lei que foi aprovada, já foi publicada, e que é um espaço exatamente para isso, que é para discutir exatamente isso, políticas públicas para crianças e adolescentes. Eu proponho que a gente precisa conversar mais, qualificar mais esses dados, e a coalizão tem todo o interesse, Juliana, FEAC, Paulo, Débora e demais conselheiros aqui na mesa, de seguir nesse processo. Eu gostei muito da proposta e acho que todos aqui concordam da gente sistematizar isso numa carta compromisso pública, que possa ser a primeira tarefa do comitê. Para os vereadores, a orfandade é uma questão social da esfera pública e que, portanto, precisa ter enfrentamento com políticas públicas de Estado. Os órfãos, no caso, né, serem atendidos, identificados, enfim, pelas unidades básicas de saúde, né, e acompanhados aí pelas equipes de saúde da família. Para que essas leis que foram aprovadas nessa casa, né, as duas que fazem referência à orfandade, sejam cumpridas. Por isso nós estamos aqui, com certeza essa é a vontade de todos que estão nessa mesa, de todos vocês que estão presentes, né, para que nossas crianças realmente tenham a proteção integral que é preconizada no ECA, nas leis, e também que sejam prioridade absoluta, como diz a lei no município. Hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 52.
E a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 10 projetos. Entre eles está, em primeira análise, projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que institui em Campinas o programa Infância Sem Pornografia. Na prática, a proposta estabelece, entre outras medidas, a proibição de imagens, textos, materiais de divulgação e músicas que contenham pornografia ou obscenidade, tanto nos serviços públicos quanto em eventos apoiados pelo Poder Público Municipal. O projeto define pornografia como palavrões, imagens eróticas ou de órgãos genitais e de conteúdos que simulem ou exponha ato de relação sexual ou libidinoso. Quer ficar muito bem informado, conferir todos os projetos que serão discutidos e votados logo mais? É só acessar o site do Legislativo, que é o campinas.sp.leg.br, que aparece aqui embaixo da sua tela.